Gestão Socioambiental. Muito bom dia para o senhor, bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, para a gente começar falando da importância da natureza das árvores, né? Quando a temperatura está muito alta, principalmente assim no verão, o calor já costuma chegar, a gente chega embaixo de uma árvore e sente um alívio, uma temperatura mais amena. Por que isso que acontece? Bom dia. Acontece porque as árvores, elas são fatores de regulação do clima. Então, as árvores, elas acumulam e exalam essa umidade. Elas evapotranspiram. Elas colocam no ambiente a umidade, né? E proporcionam, então, esse bem-estar que as pessoas como eu e você podem sentir abaixo de uma árvore quando está um dia muito quente e ela nos favorece com sombra, né? Elas renovam o oxigênio, né? Tão fundamental para a nossa existência. As árvores no planeta proporcionaram o surgimento dessa biodiversidade incrível e mantém toda a regulação do nosso planeta. As cidades e os povos, elas estão muito identificados com as árvores. Brasil, olha, é o único país do mundo que tem um nome de origem em árvore, né? Então as árvores, ela têm essa condição de contribuição muito favorável à qualidade de vida das pessoas, no sentido paisagístico, né? Cênico. Olhar árvores sempre traz um apaziguamento para as pessoas, né? Traz uma satisfação. Uma cidade que tem uma arborização, ela pode se tornar famosa por isso, né? E assim sendo mais atrativa do ponto de vista turístico. Áreas da cidade que tem mais a presença de árvores são áreas do ponto pessoas mais próximo, morando. Por isso que é importante que a presença de árvores seja uma estratégia de política pública, porque vai repercutir na qualidade. As pessoas que convivem com mais vegetação, mais árvores, ela tem uma melhor condição cardiovascular, né? Elas funcionam a sua saúde de maneira melhor, né? E além de que as árvores, elas podem ser um hobby das pessoas. Cuidar de plantas traz uma contribuição muito boa, no sentido até mental, psíquico, emocional para as pessoas. Então a gente vê que as árvores, aonde elas estão presentes na cidade, ela causa um impacto positivo, naturalmente, se forem respeitadas e identificadas como seres vivos, que merecem, assim, têm o direito à sua existência, né? E estão na rua, na calçada, patrimônio público. As pessoas não podem fazer com ela o que quiserem, né, sob pena de serem multadas e responderem por crime ambiental e administrativo. Por exemplo, professor, uma cidade no planalto existe um tipo adequado, né, de árvores que acabam danificando as calçadas, né, atrapalhando a fiação elétrica. Existe uma espécie adequada para quem mora na cidade e quiser plantar uma árvore? Ótima pergunta. Não existe a árvore ideal. Existem as situações que assim, elas postas, as árvores, a escolha da árvore deverá ser bem pensada, né? Algumas árvores, por exemplo, de porte mais elevado, elas vão entrar possivelmente em conflito com a rede elétrica, né? E aí vai gerar todo um problema. Então tem que ser pensado o seu porte, a dimensão das calçadas, se é uma calçada que tem um tamanho maior, menor, a espécie, algumas espécies, no convívio com estruturas de calçada, de prédios, da rede de saneamento, algumas plantas não são recomendadas. E, infelizmente, aqui na nossa cidade elas se proliferam. Por exemplo, o ficus, o ninho, castanhola, a algaroba, né? São algumas das espécies que devem ser evitadas para serem plantadas no espaço urbano, porque trazem, né, pela sua própria natureza dessas árvores, trazem algum conflito em algum momento com as estruturas do seu entorno. As árvores também têm a função econômica, né? Temos as frutíferas, temos aquela de reflorestamento, que podem ser usadas para a produção de móveis. Isso tudo, claro, a exploração ilegal, são muito importantes também na questão econômica, né, professor? Sim, as árvores, ela traz toda essa condição de ativação econômica. Algumas são, por exemplo, as abelhas que produzem o mel, né? Então algumas servem para a produção de carvão vegetal, de estaquia, enfim. Então as árvores, ela têm um potencial de contribuição econômica, no entanto, desde que se tenha um manejo adequado para assim elas funcionarem, né? Então não pode você sair cortando, explorando e pensar. Se você vai querer árvore, você pensou em plantá-la, né? As árvores, inclusive, têm uma função muito significativa do ponto de vista religioso.
algumas tradições religiosas têm a identificação em algumas plantas como uma referência de relação com o sagrado, né? Curativas. Algumas plantas elas têm o poder de curar as pessoas, né? A sua folha, a sua raiz, a sua casca, né? Então, todas essas contribuições não podem ser desconsideradas, inclusive as árvores, aqui no caso de Caruaru, algumas que são centenárias, têm uma relação histórica com a cidade de Caruaru. Elas já fazem parte do patrimônio paisagístico da cidade e assim deveriam ser pensadas e preservadas. A gente percebe que algumas árvores aqui, próximo a gente mesmo, algumas delas estão sofrendo o estresse, né, de estar nesse ambiente que tem muita descarga de poluente dos motores dos automóveis, né, tem muito barulho, inclusive elas amortecem todos esses impactos, mas também sofrem. Então tem que ter uma contribuição de cuidar com esses seres vivos e com esse patrimônio que é nosso. Um presente com agressões à natureza hoje, certamente é um futuro bem mais de próximas gerações, né, professor? Sim, as cidades, infelizmente, na nossa região, tem um déficit de vegetação muito significativo. Algumas cidades estão perdendo essa cobertura vegetal, a exemplo da cidade de Caruaru, exige que se tenha uma melhor qualificação da gestão pública, né, tendo, por exemplo, um plano de arborização urbana, tendo um diagnóstico de como essas árvores estão acontecendo, quais as espécies que estão melhor se adaptando aqui, né, e trazendo essa informação para a comunidade, instruindo. Não adianta você apenas pensar em penalizar as pessoas porque, de repente, agrediram uma árvore, fizeram uma poda inadequada, se antes o gestor público, os poderes públicos, não disponibilizaram essa informação através das redes de ensino, através do sistema de agentes comunitários de saúde, dos professores e professoras, né? Toda essa capacidade técnica deveria ser acionada, instrumentalizada para difundir essas informações, né? E assim, portanto, não só preservar o patrimônio que já temos, mas também trazer, né, uma qualidade para as áreas periféricas. Aqui a gente está numa região central de Caruaru, então tem árvore, e as pessoas vêm aqui caminhar, né, valoriza-se o espaço. Veja que quanta loja e quanta atividade econômica aqui. Por quê? Né? Então, mas isso também tem que ser pensado para as regiões periféricas, né, para as regiões dos bairros mais populares. Essas pessoas também têm o direito a conviverem com todos esses fatores de benefício trazidos pela arborização. Importante a gente reforçar também, professor, nós conversávamos em off, né? O verão está chegando, as temperaturas mais quentes e com isso as queimadas na vegetação. Importante a população ter cuidado, né, ao atear fogo em lixo, porque isso pode de alguma forma acometer a vegetação, também a natureza. Sim, infelizmente ainda algumas pessoas fazem o manejo da vegetação, ou seja, eles erradicam algumas plantas no momento de plantar e assim usam fogo. Algumas pessoas queimam lixo na nossa cidade, né? Isso é um problema muito grave, isso é um crime, inclusive, né? E atenta contra a saúde pública, né? E assim deve ser orientada para que as pessoas não façam isso. Infelizmente está lançado já aqui, né? Parabéns à Rádio Cidade, né, lançando esse alerta, porque vamos entrar agora no período de verão, onde as temperaturas se elevam, a umidade relativa do ar diminui, né, fica tudo muito seco e muito favorável para que os incêndios se propaguem. E aí as perdas não é só para a questão do ambiente, né, como um todo, mas para a vida das pessoas, a vida econômica das comunidades. Então, fica o alerta realmente que as pessoas não toquem fogo em lixo, não toquem fogo em resto, as folhas das árvores, algumas pessoas juntam e tocam fogo, né? Isso é uma atitude criminosa, primeiramente, né, caracterizar como crime isso, né, e coloca em risco a própria vida dessas pessoas, porque quando faz essa combustão, esse fogo, essa fuligem, ela agride o sistema respiratório, principalmente das pessoas. E ontem foi o dia da árvore, né, como nós já citamos aqui, né, professor? Mais do que plantar uma árvore, claro, é um ato muito importante que possamos também mudar de postura e cada vez mais respeitar a natureza, né? Sim, é uma relação de amorosidade, né? As pessoas que praticam esse exercício, né, de empatia com as árvores são pessoas também que têm uma capacidade de interpessoal, né, de relações melhoradas, né? Então, esse exercício com um diferente da nossa espécie, da nossa gente, que são as árvores, nos qualifica melhor para uma existência, né, com outras pessoas e a vida comunitária.
Tá certo, muito obrigado. Conversamos aqui com o João Domingos, que é doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, né, que cada vez mais possamos viver em harmonia com a natureza, porque isso vai impactar lá na frente também, não só no presente, como também nas próximas gerações, sempre respeitando a natureza. Volto com vocês. Obrigada, patriota. Um abraço para o João Domingos também.